Olá, aqui é o Guto e neste vídeo eu vou resolver as atividades da semana 4 do PET, o Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do ensino médio. As atividades da semana 4 começam com essa questão 11. De quantas maneiras você pode ir da cidade X para a cidade Y? Para a gente resolver essa questão, a gente vai considerar que os caminhos são só de ida, ou seja, você não pode, depois que você sai de uma cidade, você não pode retornar a ela. Como assim? Se a pessoa sai da cidade X em direção à cidade Y, a pessoa não pode voltar no meio do caminho, tá bom? Ela não pode ir, por exemplo, de X até A, e aí depois voltar para X e seguir até B, e depois de B ir até Y. Reforçando, depois que saiu de uma cidade, não pode mais voltar a ela, não pode mais voltar no meio do caminho. E nós vamos separar a resolução desse problema em dois casos. Quais são esses dois casos? São os caminhos possíveis. O primeiro caminho possível é esse aqui. Sai de X, passa por A e chega até Y. E o segundo caminho é sai de X, passa por B e vai até Y. E você pode perceber que cada um dos caminhos está dividido em duas partes. Por exemplo, esse caminho XAY, ele é dividido em XA e depois em AY. Então nós precisamos considerar as maneiras de ir de X até A e depois as maneiras de ir de A até Y. Da mesma forma, vamos considerar também as maneiras de ir de X até B e as maneiras de ir de B até Y. Vamos analisar, então, o primeiro caminho, que é esse caminho aqui, X a Y, ou seja, saindo de X, passando por A e chegando até Y. De X até A, existem três caminhos disponíveis. Veja aqui, já marquei um, aqui está o outro e aqui está o outro caminho. Então, existem três maneiras de irmos de X até A. Agora tem a segunda parte do caminho, que é ir de A até Y. De A até Y, repare que temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 caminhos disponíveis. Agora, o que a gente precisa fazer? Como vamos tomar essas decisões sucessivamente, basta a gente multiplicar o número de maneiras de ir de X até A pelo número de maneiras de ir de A até Y. Fazendo essa multiplicação, a gente tem 15 maneiras de ir de X até Y passando por A. Agora vamos considerar o segundo caminho, XBY, que é saindo de X, passando por B e chegando até Y. Esse caminho, como dissemos, ele também está dividido em duas partes. A primeira parte é ir de X até B. De X até B existem 1, 2, 3, 4 caminhos disponíveis. Então temos 4 maneiras de irmos de X até B. E depois de B até Y, que é a segunda parte do caminho, nós temos 2 caminhos disponíveis. Multiplicando o número de maneiras de irmos de X até B pelo número de maneiras de irmos de B até Y, nós temos 4 vezes 2, que é igual a 8. Ou seja, existem 8 maneiras diferentes de irmos de X até Y passando por B. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos somar a quantidade de maneiras de irmos de X até Y passando por A com a quantidade de maneiras de irmos de X até Y passando por B. Ou seja, vamos somar 15 com 8. E fazendo essa soma, 15 mais 8, a gente encontra 23. Então, existem 23 maneiras diferentes de irmos da cidade X até a cidade Y. Vamos para a próxima questão. Uma rede de supermercados fornece a seus clientes um cartão de crédito cuja identificação é formada por 3 letras distintas, dentre 26, seguidas de 4 algarismos distintos. Uma determinada cidade receberá os cartões que têm L como terceira letra. O último algarismo é 0 e o penúltimo é 1. A quantidade total de cartões distintos oferecidos por tal rede de supermercados para essa cidade é... Existem duas informações no texto da questão que a gente não pode deixar de considerar. São essas informações aqui. Está dizendo que são 3 letras distintas. Isso significa que nós não podemos repetir letras. E também está dizendo que são 4 algarismos distintos. Isso significa que não podemos repetir os algarismos. Então, nós não podemos ter uma sequência de 3 letras iguais ou de 2 letras iguais, e também não podemos ter uma sequência de 4 algarismos iguais, ou de 3 algarismos iguais, ou de 2 algarismos iguais, porque aí a gente estaria repetindo os algarismos. E o texto fala que são letras e algarismos distintos.
A configuração do código do cartão é essa aqui. Esses 3 primeiros quadrinhos aqui que estão em vermelho são os quadrinhos designados para as letras. E os 4 quadrinhos em azul são os quadrinhos que indicam as posições dos algarismos. Agora veja essas informações. Uma determinada cidade receberá os cartões que têm L como terceira letra. Ou seja, a terceira letra aqui ela já está escolhida. Já é a letra L. Isso é fixado. O último algarismo é 0, também está fixado. O último algarismo é 0, a gente não pode mudar ele. E o penúltimo é 1. Também está fixado, nós não podemos repetir esse algarismo. Então, o que resta fazer? A gente tem agora que escolher a primeira letra, temos também que escolher a segunda letra, temos que escolher o primeiro algarismo e temos que escolher o segundo algarismo. De quantas maneiras a gente pode escolher cada um desses itens aqui? Agora que a gente precisa ficar bem atento a essas restrições aqui, de serem letras e algarismos distintos. Vamos então escolher a primeira letra. Nós tínhamos 26 letras disponíveis, só que uma letra já foi gasta, é a letra L. A letra L não pode aparecer mais. Então restam 25 letras. Então, para a primeira letra, nós temos 25 maneiras diferentes de escolher uma letra ali. Agora, para a segunda letra, a gente precisa considerar que a terceira letra já foi escolhida e que a primeira letra também já foi escolhida. Então, das 26 letras, nós já não temos mais 2 disponíveis, nós só temos 24 letras. Então, nós podemos escolher a segunda letra de 24 maneiras diferentes. E em relação aos algarismos? Para escolhermos o primeiro algarismo, precisamos considerar que já foram gastos 2 algarismos. E existem 10 algarismos disponíveis, que são lá de 0 até 9. Como já gastamos 2, restam apenas 8 algarismos. Então, nós temos 8 maneiras diferentes de escolher o algarismo que vai ocupar a primeira posição aqui. E para o segundo algarismo, precisamos considerar que já foi escolhido o último, o penúltimo e o primeiro. Então, dos 10 algarismos, nós já gastamos 3. Então, existem 7 algarismos disponíveis. Nós podemos escolher o segundo algarismo de 7 maneiras diferentes. Agora, a gente já pode responder a questão. Qual vai ser a quantidade total de cartões distintos oferecidos por tal rede de supermercados para essa cidade? Basta a gente multiplicar a quantidade de maneiras diferentes de se fazer cada uma dessas escolhas aqui que a gente relatou. Então, basta fazermos 25 vezes 24, vezes 8, vezes 7, e isso dá um total de 33.600 cartões distintos. E aí existe aqui a alternativa A, que é a resposta desse problema. Vamos para a próxima questão, número 13. O segredo de um cofre é formado por uma sequência de 4 números de 2 dígitos, de 00 a 99. Uma pessoa decide tentar abrir o cofre sem saber a formação do segredo, que pode ser, por exemplo, 15260052. Se essa pessoa levar 1 segundo para experimentar cada combinação possível, trabalhando ininterruptamente e anotando cada tentativa já feita para não repetir, qual será o tempo máximo que poderá levar para abrir o cofre? Olha, gastar 1 segundo para cada tentativa e ainda anotar essa tentativa para não repetir, essa pessoa tem que ser muito rápida mesmo. Bom, então nós temos aqui os 4 espaços para serem colocados em cada um deles um número de 2 algarismos. Como esses números vão de 0 a 99, para cada um desses números eu tenho 100 possibilidades, porque de 1 a 99 eu tenho 99 possibilidades, mas aí eu tenho que considerar também a possibilidade 00. Isso me dá 100 possibilidades de escolha para o primeiro número, 100 para o segundo, 100 para o terceiro e 100 para o quarto também. O problema não faz nenhuma restrição em relação a esses números que são escolhidos para cada posição. Então, como a pessoa não sabe qual é a senha, ela pode sim colocar os 4 números todos iguais. Não existe a exigência de que ela só tente combinações com números diferentes. Por isso, 100 possibilidades para cada uma das posições aqui. Multiplicando 100 por 100 por 100 por 100, nós temos 100 elevado a 4. E 100 elevado a 4 dá 100 milhões. Como cada tentativa é 1 segundo, então 100 milhões de segundos é o tempo máximo que ela vai gastar para abrir o cofre. Isso se ela só conseguir abrir o cofre lá na última tentativa dela.
esse seria o tempo máximo que ela gastaria. Mas agora eu quero pensar nesse problema de uma outra forma. Vamos imaginar que houvesse aqui uma restrição de que esses números, nas tentativas, eles não poderiam ser iguais. Então a pessoa não poderia colocar, por exemplo, 32, 32, 32, 32. Os 4 números tinham que ser cada um diferente do outro. Como que a gente resolveria então? A gente teria, da mesma forma, os 4 espaços aqui para colocar em cada um número de 2 dígitos. Para o primeiro, nós teríamos todas as possibilidades, de 0 a 99, seriam 100 possibilidades. Mas aí, depois que a gente escolheu o número para ocupar essa posição, não restariam mais 100 possibilidades, e sim 99. E assim, para o próximo, 98 possibilidades, e para o último, 97 possibilidades. Multiplicando essas possibilidades aqui, 100 vezes 99 vezes 98 vezes 97, a gente teria 94.109.400 senhas distintas. Vamos agora para a questão 14, uma questão do Enem do ano de 2004. No Nordeste brasileiro é comum encontrarmos peças de artesanato constituídas por garrafas preenchidas com areia de diferentes cores formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areia de cores cinza, azul, verde e amarela, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem, casa, palmeira e fundo, conforme a figura. Essa figurinha aqui tem o fundo, a casinha e a palmeira. O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza, a casa nas cores azul, verde ou amarela, e a palmeira nas cores cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa nem da palmeira, por uma questão de contraste, então o número de variações que podem ser obtidas para a paisagem é... E aqui nós temos as opções. Essa informação de que o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa nem da palmeira é importante, porque isso influencia na escolha das cores para cada um desses elementos. E é óbvio, se o fundo fosse da mesma cor da casa, a gente não veria a casa. Da mesma forma, se o fundo fosse da mesma cor da palmeira, a gente não poderia ver a palmeira. Agora, a palmeira e a casa podem ter a mesma cor, porque isso não afeta o contraste com o fundo. Eu vou resolver esse problema aqui utilizando o diagrama da árvore, começando pela escolha do fundo. Existem 2 possibilidades de escolha para o fundo. Ou o fundo é azul ou o fundo é cinza. Mas lembre o seguinte, depois que a cor do fundo foi escolhida, nenhum dos outros elementos pode ter essa cor. Então, se o fundo é azul, nem a casa pode ser azul, nem a palmeira pode ser azul. E se o fundo for cinza, nem a casa pode ser cinza, nem a palmeira pode ser cinza. Depois do fundo, vamos escolher a cor da casa. Quais são as cores que estão disponíveis para a casa? Cores azul, verde ou amarela. Porém, como o fundo já é azul, só sobram as cores verde e amarela para a casa. Depois que escolhemos a cor da casa, vamos escolher a cor da palmeira. Existem as possibilidades aqui, cinza ou verde. Como nem cinza ou verde são iguais a azul, então, para cada um dos casos aqui, tanto para a casa verde como para a casa amarela, a palmeira pode ter as cores cinza ou verde sem problema. Então, se o fundo for azul, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 variações possíveis para essa paisagem. Agora vamos considerar que o fundo é cinza. Sendo o fundo cinza, nem a casa pode ser cinza, nem a palmeira pode ser cinza. Quais são as cores disponíveis para a casa? São as cores azul, verde ou amarela. Nenhuma delas é cinza. Então, nós temos, para a escolha da cor da casa, as cores azul, verde e amarela disponíveis. O próximo passo é escolher a cor da palmeira. A palmeira pode ser cinza ou verde, mas como o fundo é cinza, só sobra a cor verde. Então, para a casa azul, a palmeira tem que ser verde. Para a casa verde, a palmeira também pode ser verde. E para a casa amarela, a palmeira também vai ser verde. Então, com o fundo cinza, nós temos 1, 2, 3 variações possíveis para essa paisagem. Como nós separamos esse problema em 2 casos, fundo azul ou fundo cinza, agora o total de variações possíveis para essa paisagem é dado pela soma das possibilidades em cada uma das situações. 4 mais 3 dá 7. Então a resposta é a letra B. Mas e se a gente quisesse resolver esse problema sem utilizar o diagrama da árvore? Existe uma outra forma, mas a gente precisa separar em 2 casos também, fundo azul e fundo cinza. Então vamos separar aqui os 2 casos.
Se o fundo é azul, existem duas possibilidades de escolha para a cor da casa, verde ou amarela. A cor azul aqui que estaria disponível não está mais, porque senão a casa teria a cor azul, a mesma cor do fundo. Isso não pode. Então, duas possibilidades aqui. Em relação à escolha da palmeira, a palmeira pode ser cinza ou verde, não vai ser azul, não tem problema. Então, multiplicando essas possibilidades aqui, nós temos 2 vezes 2, que dá 4. Então, para o fundo azul, nós temos 4 possibilidades, 4 variações para a paisagem. O mesmo que a gente obteve aqui no diagrama. E para o fundo cinza? Para o fundo cinza, a casa pode ser azul, verde ou amarela. Temos 3 possibilidades. Nenhuma das cores aqui seria cinza. Agora, para a escolha da cor da palmeira, só resta a cor verde, porque estariam disponíveis aqui as cores cinza ou verde, mas como o fundo é cinza, a palmeira não pode ser cinza. Então, somente uma possibilidade de escolha de cor para a palmeira. Multiplicando essas possibilidades aqui, nós temos 3 vezes 1, que é igual a 3. Somando as possibilidades em cada um dos casos, nós temos 4 mais 3, que é igual a 7. Chegamos ao mesmo resultado aqui. Uma observação: a questão não diz que a palmeira e a casa não podem ter a mesma cor. Ou seja, a questão não fala que o fundo tem que ser de uma cor, a casa tem que ser de outra cor e a palmeira tem que ser de outra cor. A única restrição é que o fundo não pode ter nem a cor da casa e nem a cor da palmeira por uma questão de contraste. Então é isso. Aqui a gente finaliza as atividades da semana 4 do PET do segundo ano do ensino médio. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais, também se inscrever no meu canal no YouTube e no Telegram. Se você gostou desse vídeo e se quiser, compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!